Eu vou começar o papinho de hoje sobre como sair dessa malha de controle que mantém a mulher num estado de submissão, mesmo que ela não perceba, mas está lá. Vou começar falando sobre o ego e o ego feminino. Por algum tempo, não se falava em ego. Ego era uma coisa desconhecida. Ou melhor, era uma personalidade absoluta. Apenas ela existia. Eu sou o que aparento ser. Eu sou o que penso ser. Eu sou o que aprendi a ser. Essas são coisas que compõem e vestem o ego. O surgimento de Freud, que se vem enxergando, vendo a existência de outras formas dentro desse humano. Aquele humano que sentava no divã não era só isso, ele não era o que ele pensava, ele não era o que diziam que era, o que a certidão de nascimento dizia que era. Havia muito mais camadas, como vamos dizer assim, para ser retirada, para encontrar ali dentro o verdadeiro ser. Mas hoje eu vou lidar com o ser que tanto Freud quanto Jung falavam muito do ego. O ego é sim uma composição física que retrata o momento em que ele está se manifestando. Eu vou explicar isso melhor. Vamos ver se eu explico assim de uma forma bem mais simples, porque é assim que eu gosto também de me expressar, não de uma forma acadêmica. Vamos lá. O ego é isso que você vê no espelho. E se você olhar no espelho e perguntar a ele o que ele acha de uma coisa ou de outra, ele vai dizer, baseado nos aprendizados desde o momento que nasceu. Vamos dizer assim, se você tem 17 anos, seu ego tem 17 anos. Está na casa dos 30, dos 40, seu ego tem essa idade. Se estiver na casa dos 70, como é o meu caso, sim, ele também tem essa idade. É claro que a pessoa de 17 anos diante do espelho tem menos recursos para se compor do que a de 70. Pelo menos isso é o esperado. Se você passou esse tempo aprendendo, você acumulou mais conhecimento aos 70 do que aos 17, que você apenas está começando a sua vida, a sua trajetória. Então o ego é isso. O ego aprende desde novinho quem é que o amamenta, quem é que o abraça no momento em que ele está entediado, insatisfeito de ficar na mesma posição, tá suado, tá vestido, porque isso também é algo que o ego precisa acostumar-se, porque ele passou 9 meses nu. 9 meses sem sentir o peso do seu corpo, porque ele ficou flutuando em água. 9 meses que ele não precisou respirar, porque o oxigênio chegava através da placenta ou do cordão umbilical. A alimentação também. Então ele não sabia o que era a fome. Essas são as primeiras coisas que o ego começa a experienciar. Mas só com um determinado momento da sua vida ele vai entender a polaridade yin e yang, o feminino e o masculino, e a sociedade vai pedir que ele escolha entre um deles.
e espera-se que ele escolha aquilo que a sua biologia informa. Existe uma biologia feminina e uma biologia masculina. Daí ele já começa a tomar atitudes de acordo com aquela biologia, ou pelo menos ela tenta. Para vocês entenderem, é um aglomerado de conhecimentos que ele vai adquirindo durante a vida, isso baseado em acertos e erros e aprendizados que ele adquire dentro do seio familiar, depois dentro do bairro onde ele reside, convivendo com outras crianças e depois em creches, em escolas. Vai se moldando esse elo. Como você entra nessa experiência de vida já com um monte de coisinhas para aprender e para ser, muito raramente você vai parar e ver que talvez você seja algo além daquilo, a não ser que te dê um choque. A não ser que a pessoa tratada pelos pais, né, a mulher, nesse caso estamos falando da mulher, a mulher tratada dentro de casa, com carinho, com afeição, ela só vai perceber que é vista como algo menor quando ela estiver dentro de uma relação com o homem. Quando ele começar a tratá-la como um objeto, como alguém que não tem vontade, ou as suas ideias e seus pensamentos não têm nenhum valor, quando ele quiser diminuí-la para que ele não tenha que crescer, porque existe muito disso. Eu, inclusive, fui vítima disso. Então, existe esse trabalho de desconstrução do feminino, às vezes na fase adulta, e ela vai levar um susto grande, porque antes ela era bem vista, ela era querida, ela era paparicada, abraçada, beijada, mimada. Não que isso seja um problema, mas ela não conseguiu ver que foi tratada desse jeito, que um dia, aliás, poderia ser tratada de uma forma diferente. Muitas, inclusive, infelizmente, na fase infantil, já conhecem a violência masculina. São vítimas de estupro dentro da própria família. Aquele que deveria amar, cuidar e proteger é o seu agressor. Então, muito cedo, quando ela ainda não entende direito as coisas, não sabe como se posicionar, ela já é atingida por essa violência, que é uma das maiores violências contra o universo feminino, contra o ser mulher. É aí que ela vai enxergar mais tarde e muitas vezes depois que aquilo foi uma violência, que aquilo foi um desrespeito com a sua vontade, que aquilo foi uma violência contra o seu corpo, que ela tinha direito de escolher quem estaria com ela num momento tão importante, que é o momento da penetração. Então, aqui eu estou falando o tempo todo de um ego que demorou 9 meses para ser formado e depois, às vezes, uma vida toda para aprender a ser mulher. Mas isso é só a casca, porque, na verdade, o que essa mulher está aprendendo o tempo todo são a seguir as normas sociais, as normas políticas e as normas religiosas do momento em que ela está vivenciando aquela experiência. Então, não se veja como culpada, não se veja como alguém que é responsável pelas coisas que passou, porque isso não é verdade. E eu vou conversar sobre esse assunto num outro vídeo.